Microeconomia, então, no vídeo de hoje, utilidade marginal. Isso com relação ao capítulo 4, inclusive, do livro do Varian, sobre utilidade. Então, este é o livro-texto. Se você quer entender um pouco sobre microeconomia, super recomendo este livro. Microeconomia é uma das mais importantes áreas da economia como um todo, que procura compreender o mercado, procura compreender as escolhas dos consumidores, procura compreender as preferências dos consumidores, procura compreender as restrições orçamentárias dos consumidores, procura compreender a relação entre empresas, consumidores, famílias e tudo mais. E também procura compreender demanda, entre outros elementos básicos que envolvem pessoas, empresas e famílias. Então, utilidade marginal, capítulo 4 sobre utilidade diz o seguinte: imaginemos um consumidor que consuma uma cesta de bens X1, X2, como varia a utilidade desse consumidor quando lhe fornecemos um pouco mais do bem 1? Essa taxa de variação é chamada de utilidade marginal. Esse é o conceito, com respeito ao bem 1. Nós a representamos por escrito como um UME1 e a concebemos como sendo uma razão utilidade marginal, variação utilidade dividido por variação cesta de consumo 1, e expandindo essa fórmula seria utilidade multiplicado por cesta de consumo 1 mais variação de cesta de consumo 1, cesta de consumo 2, fecha parênteses, menos utilidade multiplicado por cesta de consumo 1, cesta de consumo 2, dividido por variação de cesta de consumo 1, que mede a taxa de variação da utilidade, com relação a uma pequena variação quantitativa do bem 1, variação x1. Observe que a quantidade do bem 2 mantém-se constante nesse cálculo. Ver o apêndice... Essa definição implica que, para calcular a variação da utilidade relacionada a uma pequena variação do consumo do bem 1, basta apenas multiplicar a variação do consumo pela utilidade marginal do bem. Variação de utilidade igual utilidade marginal 1, variação multiplicado por x1. A utilidade marginal relativa do bem 2 é definida de modo semelhante, da mesma maneira, né? Observe que quando só muda ali a cesta de consumo. Observe que quando calculamos a utilidade marginal do bem 2, mantemos constante a quantidade do bem 1. Podemos calcular a variação da utilidade relacionada à variação do consumo do bem 2 com a fórmula variação utilidade igual utilidade marginal 2, variação x2. É importante observar que a grandeza da utilidade marginal depende da grandeza da utilidade. Depende, pois, do modo particular que escolhemos para medir a utilidade. Se multiplicarmos a utilidade do 2 por 2, a utilidade marginal será também multiplicada por 2. A função de utilidade continuaria perfeitamente válida no conceito de que representaria as mesmas preferências, só que numa escala diferente. Isso significa que a utilidade marginal não tem, por si mesma, nenhum conteúdo comportamental. Como podemos calcular a utilidade marginal a partir de um comportamento de escolha do consumidor? Não podemos. O comportamento de escolha revela apenas informações sobre como um consumidor hierarquiza diferentes cestas de bens. A utilidade marginal depende da função de utilidade específica que utilizamos para representar o ordenamento das preferências e sua grandeza não tem nenhuma importância especial. Ocorre, contudo, que a utilidade marginal pode ser usada para calcular algo que tenha realmente um conteúdo comportamental, conforme veremos na próxima sessão. Bom, então esse é o vídeo de hoje. No próximo eu quero tratar sobre utilidade marginal e taxa marginal de substituição, também conhecida como TMS. Fico por aqui. Valeu. Livro texto base, lembrando, Varian Microeconomia, aqui está. Valeu.